Oi, Carel. Como vai? Tudo bem, Carel? Oi, boa tarde, tudo bem, Deodato? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que vão nos assistir aqui pelo YouTube ou nos ouvir pelo podcast. Então, eu vou falar quem é o Carel e vou começar a prosear com ele. Para quem está nos ouvindo aí no podcast, ele desenvolveu uma dissertação, o objeto da pesquisa dele no mestrado me chamou a atenção. Eu até pedi para ele, como o nome é meio grande, né, Carel? Eu pedi para o Carel deixar ali para ele ler para a gente. Carel, como é que é o nome? Qual foi o objeto do teu estudo no mestrado e aonde você fez? Bom, boa tarde, né? Boa noite aí para todo mundo, que é o horário que estiver assistindo, né? Obrigado pelo convite, por a gente estar tendo esse encontro aqui. O objeto de pesquisa foi tentar relacionar ciência e religião no ensino de física, né? E aí o título, né, que eu vou ler aqui para todo mundo que está ouvindo a gente é História da Ciência, Religião e Interculturalidade no Ensino de Física. Por que não? Você está em Petrópolis, é isso? É isso aí, né? Eu tô fazendo doutorado, né, nesse momento. A dissertação que você comentou terminou em 2017, mas aí, por conta da pandemia, eu vim ficar aqui mais perto, mais próximo dos meus pais e tenho tocado esse curso, né, de doutorado por aqui mesmo, à distância. Ok. Você está fazendo doutorado na USP e o mestrado você fez aonde mesmo? Fiz na USP também, na Universidade de São Paulo, lá no Butantã. Legal, legal, muito bom. E você nasceu em Petrópolis? Sim, natural aqui de Petrópolis, nascido e criado até 2015, eu nunca tinha morado fora. Aí saí para morar aí perto da USP para poder fazer as disciplinas do mestrado. Saiu da Serra, saiu aí de uma cidade histórica, né? E Da foi ali Serra para para. a Selva de Pedra, né? Eu moro aqui pertinho. Você sabe onde eu moro? Não, não sei. Eu moro em Campinas, Ah, sim. no distrito onde fica a Universidade Estadual de Campinas. Só que eu moro no meio do mato, no final do distrito aqui. É, um pouquinho mais de tranquilidade, né? É tranquilo, é gostoso. Mas Eu assim, nunca fui a Campinas, não conheço a cidade. tá convidado. Quando você quiser tomar uma cervejinha lá no boteco do Candreva, atrás do campo da Ponte Preta, é só falar. Vamos para lá. Tá certo, tá certo. Eu gosto muito de pesquisas, gosto muito de história, arqueologia, filosofia, eu gosto de tudo. E gosto muito de futebol também. Eu sou um brasileiro nato. Eu cresci jogando futebol e lendo muito, lendo muito. Eu Deixa eu gosto te, muito também. deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é viver em Petrópolis? Respira-se história o tempo todo aí ou isso é meio para quem vem de fora? Olha, para ser bem sincero, Petrópolis é muito bonito, né? Tem uma professora aqui, que foi minha orientadora na graduação, né, do Cefet aqui de Petrópolis, que ela é curitibana. E ela falou que quando ela chegou aqui, né, e que o quanto que ela gosta daqui, que ela diz que o céu aqui é mais azul e o verde daqui é mais verde. Então, assim, tem uma... E realmente eu concordo com ela, porque tem paisagens bonitas, né? Tem um monte de montanha para a gente subir. Mas em relação a respirar a história tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que realmente a gente, né, vê muitos prédios importantes, a gente passeia mesmo por lugares importantes que aconteceram aqui, né? Tem o Santos Dumont, que é uma figura muito importante para a nossa história, né, e que tem raízes aqui. Mas, por outro lado, a gente vive numa cidade que é bem antiga, né? Então, e antiga em vários sentidos, porque tem um perfil aristocrático da elite, né? Que é conservadora, tenta embargar muitos eventos assim da juventude, né? Que procura se reunir, isso quando a gente podia, né? Então, tem essas questões, né? Mas, em geral, eu gosto muito de morar aqui, eu gosto muito da cidade, e é uma pena a gente não ter estrutura para ter tantas coisas boas aqui quanto a gente tem em outros lugares, né? Que a gente precisa sair para ter outras oportunidades. Aí em Petrópolis tem o imposto imperial Isso, é sobre compra e venda. Acho que 1% 2% vai para a família imperial, né? isso aí, isso aí. No distrito do centro, né? Qualquer movimentação imobiliária, 2% do valor
vai direto para a família real, que nem existe, né? Que é uma realeza que não existe mais. Ok, legal. Eu dei um curso umas duas, três, quatro vezes, eu acho, aí para universidades corporativas que eu trabalhava lá no passado, aí no centro do Rio, perto do Largo da Carioca. Uhum. Uma vez foi perto do Largo da Carioca, outra foi aí perto da Candelária. E tinha alguns alunos que moravam em Petrópolis, descia e voltava todo dia. Sim. Tem muito. Eu conheço algumas pessoas que inclusive estudaram bastante tempo no Fundão e faziam esse trajeto, né? Tinha até um ônibus que era direto Petrópolis Fundão que permitia as pessoas fazerem isso. Tenho Legal, colegas que trabalham no Rio também e precisam subir e descer o tempo todo. Enfim, a gente legal. aqui quer ir no Maracanã ver um jogo, né? Aí a gente também precisa descer e subir sempre. Enfim, é uma coisa bem normal para quem mora aqui. Inclusive, eu acho que é natural muita gente que trabalha no Rio escolher morar em Petrópolis por conta de um pouco mais de segurança, né? Menos poluição, enfim. É uma coisa comum de a gente ver E aqui. qual é a distância de Petrópolis para o centro do Rio, aproximadamente? Mais ou menos uns 60, 70 quilômetros. É bem pertinho. O negócio é que tem, eu não sei como, tem muita curva para chegar em cima? Tem uma serra que é estreita, assim, né? É mão única, tem duas vias ali, mas, né, às vezes uma carreta maior não permite muitas ultrapassagens, né? Às vezes algum acidente, né, faz com que a gente tenha mais engarrafamento, a queda de árvore acontece também às vezes, mas em geral tem um bom fluxo e é relativamente tranquilo de chegar. A serra tem mais ou menos uns 8 quilômetros de distância. Ok. Eu vou encher a tela aqui para fazer Speak View, para fazer um Tá? convite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo podcast, para se inscrever no canal, compartilhar, depois que ouviu o Karel fazer os seus comentários, dar seu like, dislike, está valendo tudo, né, Karel? E vir Com para certeza. conversar, para Bastante trocar engajamento. ideias. Mesmo porque o Karel fez uma pesquisa muito interessante e que, para mim, é bola da vez. Para mim, é bola da vez que está aí na pauta sempre e nós vamos conversar. Karel, então, depois do... Eu vou chamar a vinheta, depois da vinheta, vamos conversar sobre a sua dissertação do mestrado, tá bom? Combinado. Ok, como eu falei na primeira parte, na introdução, antes da vinheta, estou aqui proseando com o Karel. Karel, você tratou logo na abertura ali da tua dissertação sobre a educação para a cidadania, tolerância e respeito à diversidade. Fale um pouquinho sobre isso. Então, Deodato, eu acho que os trabalhos de mestrado, né, de qualquer trabalho que a gente vai fazer na vida fala um pouco da gente, né? E, assim, ao longo da graduação, eu percebi que, assim, muitas coisas que a gente sabe sobre, que a gente acredita que sabe da história da ciência, no final das contas, a gente sabe uma anedota, alguma historinha que inventam para qualquer motivo que seja, né? Existem trabalhos que discutem isso. E eu percebi que esse tipo de historinha, né, de discurso, ele afasta muito a gente do que é a ciência, do que é a história da ciência e como isso se reflete no meio educacional. Então, assim, a preocupação que se deu foi justamente de tentar aproximar a ciência de alguma coisa que é mais próxima das pessoas. E aí a gente escolheu a religião porque assim é um assunto que eu acredito que dê pano para manga, né? Que se pode discutir e que existe um preconceito em alguns cenários de que a pessoa que é religiosa ela não pode se dar bem com algum discurso científico, né? Ou que a pessoa que acredita muito na ciência ela não pode ter uma crença teísta, né? Uma crença religiosa. Então foi a partir dessa prospecção, né, de falar sobre essas coisas que a gente tentou fazer o trabalho e que teve um resultado aí que a gente gostou bastante. Ok. Logo na sequência, você fala um pouquinho, né? Você faz um voo sobre a história da ciência no ensino da física. Pode comentar Sim. um pouco mais sobre isso?
Claro. Então, é justamente sobre isso que eu estava falando, né? De a gente tentar aproximar um pouco melhor é, a, a construção da ciência, né, a quem ouve sobre a ciência, né? Tem muitos trabalhos, né, uma bibliografia bem extensa que fala sobre as possibilidades da história da ciência no ensino de física ou de outras ciências, né, que também são tão importantes quanto. E a gente, assim, a minha visão pessoal é que o mais importante da história da ciência é a gente conseguir enxergar no desenvolvimento dela uma construção humana, né? E aí como é que a gente fala de construção humana? De que é sujeita a erros, a problemas, a outros tipos, a vários tipos de coisas que a influenciam, enfim, uma gama muito grande de coisas que fazem com que a ciência aconteça da forma como ela acontece e que muitas vezes não é, né, não é demonstrado naqueles boxes dos livros didáticos, né, e tudo mais. Aí, em relação a gente colocar, né, na prática do ensino, muitas vezes não se tem tempo, né, porque os currículos são, né, são muito curtos, né, os professores têm 2 tempos por semana, e aí a minha opinião é que se a gente souber um pouquinho de como funciona a ciência, né, a partir da sua história, a partir da sua epistemologia, a gente consegue, mesmo ali naquele discurso de fazer o exercício, de fazer um simulado, a gente consegue ali colocar dentro dessa prática educacional corrida que a gente vive na escola, algo mais humano mesmo, né, como eu estava falando. E essa é a preocupação principal e maior motivação para usar a história da ciência como abordagem. O Cariel, vamos falar de rigor científico. Sim. Na sua própria pesquisa, já que estamos falando de divulgação da ciência, né? Quais foram as fontes primárias e secundárias que você pesquisou e qual foi a metodologia utilizada para desenvolver o teu raciocínio lógico? Não, então, a gente usa. É difícil falar uma metodologia, né? É difícil a gente falar de, eu fui por esse viés, né? No mestrado, a gente cita ali algumas dessas fontes primárias do Newton, né? Os livros principais dele, como a Ótica, né? Os Principia, e tem também o livro que a Thais usa bastante, né? A minha orientadora, que já participou do canal anteriormente, ela usou na dissertação dela sobre as profecias de Daniel e tudo mais, mas o escopo da nossa pesquisa ele se fundou mais em fontes secundárias, né, que não são aquelas que o próprio autor escreveu, mas que são baseadas, né, que são críticas, são comentários, são pesquisas sobre essas fontes primárias feitas por outros autores, né? E aí tem um livro chamado Cohen, da Cohen e do Westphal, né, que chama Newton, né, que é um livro bem grosso, que tem vários livros sobre ele, vários artigos, vários temas, né, sobre matemática, religião, sobre a filosofia natural, sobre alquimia, enfim, tem uma diversidade de textos sobre o Newton que é muito importante, e também um que se chama Ciência e Religião, que é de um homem que o sobrenome dele é Brooke, agora eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas é de 2003, um texto da Porto Editora, que é um livro que fala sobre vários episódios também, que comenta muito bem a relação entre ciência e religião. Então, essas duas obras, né, foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, sendo principalmente pautado por fontes secundárias. O que você considera que foi o ponto de partida? O ponto de partida foi justamente essa percepção de que né, os estudantes, né, as pessoas em geral, quando falam sobre ciência e religião, eles colocam logo uma figurinha de que as duas têm que brigar, né? A ideia de Galileu, do Giordano Bruno, sempre, né, em atrito ali da filosofia natural que eles faziam com a religião da época, sempre era a parte mais importante da história. E aí a minha ideia era demonstrar, olha, não é bem assim, né? A história é muito mais diversificada, muito mais plural, e em vários momentos a gente tem sinergia entre esses dois tipos de pensamento. E aí o Newton foi uma das alternativas que a gente teve, que a gente decidiu seguir. Eu não acho que você não soube, né? Você não sabe, né? A gente está se conhecendo.
mas eu trabalhei em 2 oportunidades em um colégio de judeus ortodoxos aqui em Petrópolis. E aí, nessa escola, né, eu tive acesso a estudantes, né, isso no final da graduação, né, e depois um pouquinho mais para frente também, eu tive acesso a pessoas que são terraplanistas, porque a religião coloca que existe, que o Sol está no centro ainda, né? Não digo nem terraplanistas, mas que são geocêntricas, isso sem dúvida. E aí, assim, fazia parte do currículo, né, de falar sobre heliocentrismo, e aí era uma dança ali para conseguir demonstrar que tudo bem eles acreditarem na crença deles, mas que a ciência, né, depois de tanto tempo, demonstrava e acreditava em outras coisas. Então, assim, eles, em alguns momentos, tinham interesse para saber sobre novas coisas, e em em alguns momentos, eles fechavam a porta. E aí, esse jogo de tentar aproximar o nosso discurso científico, né, deles que têm uma cultura diferente, foi uma das motivações para utilizar esse tema também. Você tem algum problema em você falar que religião foi essa? Ou é essa? Não eles são judeus ortodoxos mesmo, da linha mais tradicional. Eu não me aprofundei assim no estudo deles para saber Eles são se existem heliocentristas? São geocentristas. Geocentrista, né? Corrigido. Nossa. Me fala uma coisa, Karel. Achei interessante que você busca, na verdade, uma convergência explorando a multiplicidade de percepções sob a perspectiva da ciência e das religiões, em vez de se alinhar com a divergência, com a polêmica. Eu achei isso bem interessante. Como é que você tratou a problematização da questão ciência, religião na tua pesquisa? Então, aí tem um dos capítulos, né? Eu defendi de 2017, eu não lembro exatamente em qual sessão tá, mas quem for pegar lá na biblioteca de tese tem. Tem um capítulo que eu comento 3 perspectivas. Né? Uma perspectiva é baseada num trabalho de um homem chamado Ian Barbour, que ele fala sobre 4 categorias da relação entre ciência e religião, que vai de mais briga até a mais conciliadora, né? E tem uma independência entre elas no meio ali e uma coisa né, no meio campo. Essa é uma das perspectivas que eu chamei a atenção. Uma outra é de um livro que chama Criando Pontes entre Ciência e Religião. Eu não vou me recordar agora o autor desse livro. Que aí ele apresenta vários trabalhos em que, né, houve uma sinergia clara entre a fé e a crença dos pesquisadores e o objeto de pesquisa que eles estavam trabalhando. E o terceiro, que foi mais importante para mim, porque se aproxima do que eu acredito, que é esse do trabalho Ciência e Religião do Brook, que ele fala assim, olha, a história da ciência ela é muito diversa, então faz mais sentido a gente perceber o que está acontecendo no recorte histórico e depois a gente, né, dar um veredito se foi algo de mais conflito ou algo mais sinérgico, né, como eu tenho comentado. Ok. Então, foram essas três perspectivas que eu chamei a atenção, mas dentro da análise, né, dentro do que a gente prospectou, né, a partir das conclusões do trabalho, foi justamente essa última do grupo. Como eu conversei com você na prosa prévia, antes de começar a gravar, quando eu comecei a fazer o sobrevoo na tua dissertação, eu já estava esperando encontrar o Isaac Newton. E ele chega no finalzinho lá, você traz o Newton para a tua pesquisa. Como é que se deu isso? Fala um pouquinho aí do Newton. Dizem que ele fazia ciência durante o dia e à noite ele fazia alquimia. Como é que foi a tua abordagem? Então, a gente no início, né, de qualquer trabalho bibliográfico, a gente tenta dar uma abraçada no mundo todo, né? Aí o projeto inicial desse mestrado, ele previa que a gente falaria sobre vários autores, né? Tanto Newton quanto a relação do Darwin com a ciência e da ciência do Darwin com a religião, né? O Priestley, que é um nome importante na história da química também, e acabou que o tempo ele vai, né, afobando a gente e a gente acaba ficando com um só. E a importância, desculpe, a importância do orientador ou da orientadora para trazer para o centro ali, né? Sem dúvida, sem dúvida.
E aí a gente acabou ficando no Newton, né, por conta de uma, eu acho que uma riqueza de vida que ele teve, né, e que fala bastante sobre o que a gente queria discutir também, que é basicamente ele se posicionar como o Deus como uma providência infinita o tempo todo, né, eterna, né? Então ele coloca Deus como base de todo o trabalho da doutrina dele, né, da doutrina newtoniana, né, que a gente chama. Então, isso é uma coisa que favoreceu bastante o nosso trabalho, porque ele chamou a atenção de um nome que é muito importante na história da ciência, né? Talvez seja o cientista que seja mais falado no ensino de física da escola básica hoje em dia, né? Mais do que o Einstein, mais do que qualquer outro que a gente conhece, que tem sua importância ao longo da história. E como eu comentei com você, né, tem uma aura toda mecanicista em torno dele, né, de como se ele fosse assim o senhor do pragmatismo, né, o senhor de um indutivismo aí que é só fazer e analisar os dados sem nenhum tipo de ídolo, né, na linguagem na linguagem indutivista. E não é assim, né? O Newton ele acredita que existe uma sabedoria prístina que lá desde a Babilônia que estava, né, que acontecia, né, que foi passada por Deus pelos primeiros habitantes da Terra e que era parte da nossa função levar isso para frente e interpretar da melhor forma para a gente viver da melhor forma possível. E aí se conta, né, que essa sabedoria foi perdida em alguns momentos, né, mas menos iluminados da vida e que ele era uma das pessoas que seria capaz de reaver todo esse brilhantismo dessa sabedoria inicial. Uma outra coisa que eu chamo a atenção no trabalho que é muito interessante, que ele comenta que como Deus precisa estar sempre mexendo no universo, né, para o universo funcionar, que existiria uma perda de momento, né, uma perda de energia, uma perda né, de função divina ali, que ele precisava de alguma forma, Deus, né, que precisava de alguma forma repor, né, por conta de todo o movimento, todos os atritos, todos os desgastes que uma máquina tão complicada como o universo deveria ter. E aí uma das hipóteses que Newton fez para que essa energia fosse reposta fosse que em algum momento teria que cair um meteoro no Sol para que, né, isso pudesse voltar de alguma forma. E aí ele fez um estudo a respeito das órbitas de alguns meteoros e aí ele fazia uma previsão de que em algum momento a órbita ia se fechar e ia se colidir com alguma estrela e que aí essa estrela teria a sua energia, digamos, repaginada, né, atualizada, e aí conseguiria manter seu funcionamento aí ao longo do tempo. E que esse tipo de acontecimento seria uma providência divina também para que a gente mantivesse o universo funcionando. Sabe uma polêmica que eu vejo sobre esse lado, vou chamar de lado mítico, do mito, né? Cada um chama de um jeito, do Newton, é que alguns falam que ele era cristão, outros falam que ele era um cristão herege porque ele não acreditava na divindade de Cristo, na Trindade. Nas suas pesquisas, você chegou a alguma conclusão em relação à perspectiva dele em relação ao absoluto, ao infinito, a Deus? Não. Inclusive, né, quando a gente ouve que o Newton, sendo essa imagem do método científico e tudo mais, super frio, calculista, tem a outra que fala assim, Newton era cristão, muito cristão, não sei o quê. Na minha pesquisa, até o final dela, né, eu troquei de tema ao longo do tempo, eu não tive nenhum tipo de evidência que corroborasse com qualquer discurso sobre uma religião, sobre uma doutrina ali mais estreita, em nenhum momento. Então, não dá para dizer que ele era cristão. Ele era filho de pastor protestante? Eu acredito que sim, né? Mas, se eu não me engano, eu não trabalhei tão bem assim a biografia dele. Mas acredito que ele não lidou tanto com os pais, né? Ele foi criado por outros parentes que não os próprios pais dele, né? Quando a mãe dele estava grávida, o pai morreu. E ela casou com um pastor.
foi embora e entregou ele para os avós criarem. Por isso que ele ficou cheio de problemas emocionais. Mas legal, Sim, sim. legal. O pouco assim da biografia dele que eu conheço é de um trato difícil com outras pessoas, né? De dificuldade de lidar, enfim. Realmente isso confere. Agora, o que você falou do Newton diurno da ciência e do noturno que faz outras coisas, né? A minha orientadora, que também é muito mais especialista que eu sobre ele, fala que o nível de trabalho de filosofia natural dele é isso, como é que é o nome do outro negócio? De Alquimia. alquimia aqui e de religião tá lá no alto. Então, assim, a quantidade de coisa que ele produziu sobre teologia é uma coisa muito assustadora, assim, perto do que a gente imagina desse personagem, que é o Newton. É muito interessante você tratar de ciência e religião e buscar no Newton. E qual foi a sua conclusão? Bom, Deodato, olha, o trabalho foi um trabalho teórico, né? A gente não foi à sala de aula, né? Não buscou ali dados a respeito de algum tipo de abordagem. Isso eu até fiz na graduação, mas com uma coisa muito pequenininha, como um TCC normalmente é. Eu não sei se o nosso trabalho ele teve uma conclusão ali que eu chego e falo, a conclusão é essa. Por quê? Né? A gente, nessa motivação de tentar fazer com que essa discussão pudesse ser levada de uma forma mais sóbria, né? menos romântica, né? Para os dois lados no ensino de ciências, né? Principalmente na formação de professores, que é para onde é voltado, a gente decidiu fazer o seguinte, olha, o nosso texto sobre o Newton, né, um recorte histórico que tem na dissertação, ele vai funcionar como um texto-tema para um episódio da ciência que se relaciona com a religião. Mas a gente vai propor, lá no último capítulo, né, como uma proposta de curso, vários outros episódios. E aí a gente vai direcionar para o leitor, né, ou para o educador que quiser, bibliografias que nós acreditamos que sejam importantes para discutir. Então, lá no final, a gente chama atenção para questões relacionadas à astronomia, a parte de vários mitos indígenas também, com o livro do Roberto Martins, né, O Universo, não sei se você conhece, que é muito bom também, tem a versão online para quem quiser procurar, né, de graça. E aí a gente buscou também bibliografias sobre o Darwin, sobre o Mendel, se não me engano, sobre o Galileu. Então, todas essas coisas fizeram parte de uma construção que a gente buscou fazer. Canel, eu estou lendo O Infinito, Universo e os Mundos, do Giordano Bruno. Ah, sim. Ele já, entre 1500 e, se não me engano, 48 e 1600, quando ele foi queimado, ele já falava que o universo era infinito, que tinha várias estrelas, vários sóis, com corpos como a Terra girando em torno e em condições de desenvolvimento de vida. Só assim, com relação à astrofísica atual, ele só não enxergou que o universo estaria em expansão. Ele acreditava que era estacionário. Mas muito interessante o teu trabalho, muito interessante. Sim, a gente tentou, assim, já que não deu para abraçar e fazer um recorte histórico de vários personagens, a gente tentou levar ao final, assim, olha, a gente não conseguiu fazer aqui porque não deu tempo, mas tem vários outros trabalhos que você pode utilizar se você quiser discutir ciência e religião no ensino. E aí tem sobre química, sobre biologia, né? E, assim, para não dizer que não teve uma conclusão, lá nas considerações finais é certo que a gente demonstrou o seguinte, olha, é muito importante discutir ciência e religião também no ensino de ciências, porque a gente precisa aproximar as pessoas, né? A gente está vivendo num período em que é muito fácil, né, se a gente se colocar num patamar de arrogância, de superioridade em relação ao nosso discurso, de afastar as pessoas que não têm esse traquejo que a gente tem, que não vive na academia, que não vive lendo artigo, né, de revista. Então, assim, se a gente, né, internaliza esse discurso de nós somos melhores porque temos conhecimentos com metodologias estruturadas, a gente afasta e abre a possibilidade de fake news e dessas tantas pseudociências que a gente tem sofrido aí, né, ao longo desses últimos anos. Aí Legal. o trabalho é basicamente nessa linha, de a gente tentar, né, envolver e aproximar as pessoas de discursos que
são tão corriqueiros como quaisquer outros, né? Ô, Karel, a gente está caminhando para o fechamento e eu queria que você falasse só qual será o objeto da tua pesquisa no doutorado, se você está começando, né? Porque aí vai ficar o convite no segundo semestre a gente prosear, mesmo que esteja em andamento, trocar algumas ideias. O que você vai pesquisar no doutorado lá na USP? Bom, estou pesquisando um episódio da história da radioatividade, Você né? começou quando? Eu comecei em 2019, eu qualifiquei agora no início de março, já está passando da metade dele. Então você está acabando, praticamente está... Nos próximos anos aí não falta tanto assim para a gente defender. E é sobre a história da radioatividade, né? Eu peguei o episódio, né, das garotas do rádio. Não sei se você já ouviu falar sobre elas, né? Não ouvi não. Fala aí para gente. Então, são meninas que trabalhavam numa fábrica lá nos Estados Unidos no final da década de 1910 e início de 1920. E elas pintavam relógio de pulso mesmo, né? Tanto os números quanto os ponteiros com tinta radioativa. E aí, essa empresa, né, não se tinha tanta noção dos perigos da radioatividade, e aí a empresa ela pedia para que elas molhassem o pincel na boca para afinar o traço ali né, e ficar mais rápido o trabalho e economizar tinta, né? Ou seja, economizar dinheiro para o empregador. E aí essas meninas começaram a ficar doentes e aí a gente conta a história de todo esse episódio, né, que é muito problemático, tem várias coisas assim que você não acredita, né, de violação de direitos humanos, né, enfim. E a nossa ideia para o ensino de física é analisar um pouco das publicidades que essa fábrica tinha, né, que essa empresa tinha, para falar com o consumidor a respeito de como ele venderia essa tinta radioativa, ou seja, como ele usava o discurso científico para convencer as pessoas de comprar um produto que não se sabia se fazia mal, se não fazia. Como é que elas eram chamadas? As meninas? As garotas do rádio. As garotas do rádio. Eu ainda não assisti, então eu não vou nem falar que é bom e nem vou falar que é ruim, mas saiu há algum tempo atrás, alguns meses atrás, um filme sobre essas garotas do rádio. E aí como não vi, eu não posso falar, olha, é um recorte interessante ou é um recorte completamente fora do que foi a história, muito romantizada, etc. Mas eu sei que existe um filme, né? Tem outros trabalhos por aí também. Tem trabalho meu no Simpósio Nacional de Ensino de Física que fala um pouquinho sobre elas. Enfim, é um assunto... Vamos fazer o seguinte, então. Você escolhe a data aí em julho, porque junho a minha agenda já fechou. Graças a Deus, eu estou com assim, muita gente topando bater papo comigo. Escolhe um dia em julho para a gente conversar sobre esse trabalho, sobre as garotas do rádio. Vai ser bem interessante. E aí a gente já fala um pouco. Vai ser, cara. Espera aí. Vai ser. Eu fiquei achando assim que é uma pauta bem legal e a gente vai puxar um pouco para o teu doutorado, entendeu? Claro. Deodato, é um tema muito pesado, tá? Tem alguns momentos ali, né? Eu até comento com a minha orientadora, falo, nossa, é um momento pesado, tem que dar uma pausa aqui, porque essa história suga a gente, sabe? Porque é um pouco macabro, né? Morreram muitas meninas? Olha, essas garotas do rádio foram 5, né? Que entraram na justiça e buscaram seus direitos. Mas, assim, a gente não tem como mensurar a quantidade de vítimas que esse episódio teve, que, inclusive, vou dar um spoiler aqui, né? A empresa pagou um médico para fazer exames falsos negativos. Então, ele fazia um exame, dava um falso negativo para elas e falava que elas não estavam doentes ou que elas estavam doentes por qualquer outro motivo. Elas desenvolveram tumor maligno? Tumores malignos, necrose nos ossos da mandíbula, enfim, problemas na coluna, nas pernas, enfim, uma variedade muito grande, porque cada organismo reage de uma forma, né? Então, mas é uma história assim muito pesada e que é muito interessante porque a gente, falando sobre isso, é uma forma de a gente fazer um pouco de justiça à memória delas que... Né? Nós vamos dar spoiler, né? Aqui, eu já estou conjecturando aqui, provavelmente esse episódio, que foi terrível, deve ter levado ao desenvolvimento de pesquisas com relação ao impacto da radioatividade no corpo humano, provavelmente. Sem dúvida. Inclusive, ao longo desse processo de elas ficarem doentes, né, vários artigos, né, e aí agora sim, trabalhando bastante com fonte primária,
esses artigos eles foram... dá para a gente ver uma cronologia de estudos que foram feitos para se saber que o problema realmente era a radioatividade, a quantidade que elas ingeriam, como isso se dava, se saía rápido, se não saía rápido do organismo, e por aí vai. Então, tem bastante pano para manga para se discutir mesmo. Então, ó, escolhe um dia em julho, pode escolher de manhã ou de tarde, no dia que melhor ficar para você, manda um WhatsApp para mim aí, vamos marcar, vamos bater um papo sobre as meninas do rádio, olha só, as meninas do rádio. Vamos sim, Deodato. Um abração, muito obrigado, viu? Falou, Deodato. Um abraço e um abraço para todo mundo aí que assistiu e está ouvindo também. Valeu, tchau, até mais.